A Fundação Alexandre Gusmão, ela é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, né? O objetivo dela é criar uma consciência da importância das relações internacionais num mundo cada vez mais interdependente, mais global, né? E isso que nós fazemos isso com o apoio do IPRE, que é o Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais, né? E também com o Centro de História e Documentação Diplomática. Esse é o nosso universo, né? A FUNAG é formada pelo IPRE e formada pelo CHDD. Um trata de pesquisas históricas, reflexão histórica, e o outro de temas contemporâneos. A associação com o SEBRE, né? A FUNAG foi criada pelo Ministério das Relações Exteriores. O SEBRE, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, é uma entidade privada, autônoma, né? Mas é uma entidade, também como a FUNAG, muito respeitada, né? E ela é respeitada porque o SEBRE é respeitado porque vem prestando um serviço importante também de conscientização, né, das relações internacionais, promovendo debates, seminários, né? Então, o que nós fizemos aqui foi unir as duas entidades, né, em prol da diplomacia pública, quer dizer, numa sociedade em que cada vez mais você tem que dar explicações, né, para a sociedade. O número de stakeholders, né, nesse processo é cada vez mais amplo, né, e o processo decisório cada vez mais complexo. Houve época em que as decisões eram tomadas dentro de gabinetes. Hoje em dia não, ela é amadurecida no diálogo com a sociedade. E o papel da FUNAG é esse. A reunião com o SEBRE fortalece o elo entre diplomacia e academia. O elo de diplomacia, academia e sociedade civil, né? E também temos como parceiro a Fundação Konrad Adenauer, né? Que também é um parceiro importante dentro do Brasil. É uma fundação que está estabelecida aqui, mas a origem dela é alemã e ela é um parceiro nosso, né? Por quê? Porque defende também importantes valores e princípios, né, da democracia, que são também os nossos. Então, essa associação dessas três entidades com o Ministério das Relações Exteriores, né, que é muito importante. O que se está discutindo aqui? Aqui você está discutindo 10, o que se convencionou chamar, né, 10 desafios da política externa brasileira. Esses são os 10 primeiros desafios. A nossa ideia é que haja outros debates e, a partir desse debate, possamos discutir mais temas, né? Essa manhã foi discutido uma parte inicial, uma parte mais doutrinária, entende? Uma parte um pouco mais geral, e depois nós fomos ao particular, que dizia respeito a questões de energia, não é? E agora à tarde vamos para outros temas importantes, também ligados a direitos humanos, a governança global. Foi muito importante a presença do secretário-geral das Relações Exteriores, o embaixador Marcos Galvão. Foi importante por quê? Porque, em primeiro lugar, ele trouxe a memória de como, do início dessa interação entre, ainda na época do regime militar, a interação entre diplomacia e academia, né? Quando foi nesse período que se criou o IPRE, por exemplo, né? Então, essa memória, se iniciaram os primeiros debates, os primeiros seminários dentro do Itamaraty, né, para conversar com a sociedade civil, né? O Itamaraty, num certo sentido, foi precursor desse diálogo ainda em pleno regime militar. Depois isso volta, né, e se fortalece na época do Fernando Henrique Cardoso, né, e esses debates foram plenos. Então o secretário-geral trouxe essa memória institucional, mas também trouxe a visão, enfim, do responsável pela política externa brasileira, né, da sua aplicação dentro da casa, a visão dele a respeito dos grandes desafios. Brevemente, né, isso foi muito rico. O que foi também positivo é pela primeira vez nós termos aqui essas entidades reunidas num diálogo muito aberto, de trocas e de respeito mútuo, de ninguém é dono da verdade, né? Então você ouvia, ponderava, refletia, respondia, e eu acho que nós todos aprendemos um pouco, né? Então eu acho que esse é um bom modelo
para prosseguirmos no futuro. Se você compara, por exemplo, com a Argentina tem 2 ou 3 vezes mais think tanks do que o Brasil. Mas nós temos poucos think tanks, mas de grande qualidade. E essa qualidade está aumentando. Eu creio que a Fundação Alexandre de Gusmão é um exemplo disso também. É um exemplo por quê? Porque hoje em dia nós temos uma plataforma digital muito importante. Ela é uma plataforma digital com livros que você pode fazer o download gratuito. Isso faz a diferença na vida das pessoas. Quando eu era estudante, né, eu ia para as livrarias porque não tinha, eu tinha que ler aqueles livros caros do Morgenthau, do Hadley Bull, e não tinha dinheiro para comprar esses livros. Eles eram realmente livros caros e em inglês. Hoje em dia nós traduzimos esses livros todos. Eles estão no nosso portal, eles podem ser baixados gratuitamente. O brasileiro pode estar no Acre, na Rondônia, pode estar na Paraíba, ele terá acesso a esse acervo riquíssimo e ele pode então aprender, estudar ali sem passar pela situação que muitos passaram de você não conseguir ter acesso ao livro, e consequentemente ao conhecimento. Quando você tem acesso ao clássico, né, a esses livros clássicos, isso faz com que você possa efetivamente saltar, porque o clássico permite a você desenvolver um pensamento autônomo, permite você enxergar mais longe, entende? Então, daí a importância da leitura do clássico. O nosso compromisso é com o conhecimento e nós procuramos, no nosso esforço, tornar esse acesso ao conhecimento cada vez maior. Chegamos até a falar que, de um lado, nós democratizamos o conhecimento das relações internacionais, né? O conhecimento da política externa, e, de outro lado, nós estamos conseguindo levar o pensamento diplomático brasileiro e a literatura que se escreve a respeito a outros mercados. Por quê? Porque o acesso à nossa rede, né? Você tem 70% do exterior e 30% do Brasil, né? O principal país são os Estados Unidos, seguido pela China e pela Alemanha, agora Reino Unido. Então, esses 4 países, né, são os principais países, né, de acesso aos nossos livros. Você está entendendo? Então, isso é fantástico, porque nós estamos conseguindo levar a nossa literatura aos grandes centros que são formadores de opinião no mundo. Participando de uma rede, portanto. Criando uma rede, sem dúvida nenhuma. Uma última pergunta ainda sobre o evento. E criando oportunidades para que depois outras editoras, né, também levem, porque isso que nós estamos conseguindo de levar esses livros através da internet lá para fora, porque são gratuitos, não é algo que você encontre com tanta frequência. Na complexidade do mundo, a complexidade da realidade interna, a complexidade da realidade externa. E é importante que esses temas, que são temas do dia a dia, esses novos desafios que nós enfrentamos, que você reflita também sobre ele e veja como ele deve ser incorporado à política externa e que ações devem ser tomadas para você, não só em termos de Brasil, mas em termos regionais, para você criar condições institucionais de evitar também esses problemas e superar esses desafios.